Sejam bem-vindos. Bom estar aqui novamente nesta casa bendita. Vamos deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador, com os benfeitores espirituais que nos assistem neste momento. Vamos fazer a leitura da mensagem, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Graças te damos, Senhor. Mais uma vez nesta casa bendita, te agradecemos e rogamos suas bênçãos a envolver-nos a todos aqui presentes, principalmente nosso irmão Pedro, trazendo ele todo o amparo necessário, e possamos também assimilar a mensagem da noite, para lá fora sermos melhor instrumento seu. Abençoa nossos irmãos que não puderam vir nesta noite, que essas vibrações cheguem até eles também. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez Pedro Bonilha, do Centro Espírita Chico Xavier de Jales. Sempre nos traz uma palestra de muita informação e orientação edificante, então aproveitemos. Fique à vontade, Pedro. Senhoras e senhores, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite este encontro em torno da doutrina espírita nas terras de Estrela do Oeste, quando temos a oportunidade de rever pessoas amigas que há longo tempo já sedimentaram a afeição nos nossos sentimentos. Conforme se vê, nós vamos falar sobre depressão. E olhando essa figura, a gente vê que é uma fofura, né? Essa cachorrinha aí com depressão. Mas acontece que, brincadeira à parte, a depressão é uma coisa terrível. Pois bem, depressão e tristeza é a mesma coisa? Não, não é. É normal nos sentirmos tristes por curtos períodos. A depressão é uma tristeza, a depressão é muito mais que uma tristeza. A depressão é um transtorno de humor que causa tristeza profunda, perda de interesse e prazer, que pode afetar significativamente a vida diária, a capacidade de trabalhar, de estudar e conviver socialmente. Então a gente já vê que não é pouca coisa, né? Uma pessoa depressiva pode desenvolver um estado de estresse que vai acentuar ainda mais a depressão, que por sua vez mantém esse estresse, criando um ciclo vicioso que agrava a situação. Então veja bem, como a depressão é uma coisa terrível. Ela acaba criando por si só um estado de estresse. Esse estado de estresse, ele vai acentuar a depressão, que mantém o estresse e fica um círculo vicioso do qual a pessoa tem até alguma dificuldade para sair. Pois bem, vocês sabem por que a tela é cinza? Porque cinza é a cor da depressão. E se nós continuarmos com essa tela cinza, depois nós vamos para casa deprimido. Então vamos mudar, vamos colocar cores aqui, aí já fica melhor, né? Nesta noite nós vamos ver os tipos de depressão, a classificação da depressão e as causas da depressão. Ora, tipos de depressão, são vários. Claro que isso daqui vocês não precisarão de lembrar, de memorizar nome, não, basta entender. E o que seria o principal para a noite de hoje, dentro da órbita espírita, fica muito simples. Mas para chegar lá, precisamos passar por aqui. O que é o transtorno? Que tipo de depressão? Tipos de depressão: transtorno depressivo maior, depressão persistente, depressão sazonal, depressão psicótica, depressão pós-parto e transtorno bipolar, que também é um tipo de depressão. Então temos aqui esses tipos, né? Vamos ver um por um. Transtorno depressivo maior é uma tristeza prolongada, perda de interesse em atividades prazerosas,
e outros sintomas que afetam o funcionamento diário. A gente vê que não é pouca coisa. Depois vem a depressão persistente, humor depressivo contínuo, menos intenso que na depressão maior, mas persistente por pelo menos 2 anos. Então a gente observa que esse que é o menos grave, persiste por pelo menos 2 anos. Então dá para se imaginar esse outro aqui. Depois temos a depressão sazonal. Qual é a depressão sazonal? Ocorre em épocas específicas do ano, geralmente no inverno, devido à diminuição da luz solar. Como aqui no Brasil, a gente não tem praticamente inverno, aqui em Estrela e lá em Jales o inverno é igual, dura uma semana e acabou, né? Mas nos outros países as estações são muito bem definidas, e o inverno, como tem pouco sol, então acontece que a diminuição da luz leva a pessoa a uma depressão. Depressão psicótica, qual seria? É uma forma grave que inclui sintomas de psicose, sejam alucinações, ouvir coisas que não existem, ou até delírios, crenças em coisas falsas. Continuando, nós temos a depressão pós-parto. Essa já é conhecida de muita gente. Depois da gestação, depois que o bebê nasce, naturalmente, a mãe entra num estado de depressão chamado de depressão pós-parto. Muitos acham que, vamos dizer assim, é uma mania, é uma frescura, para usar um termo bem popularesco. Não é não, é uma coisa séria. Não dá para compreender, né, como que a situação se desenvolve em particularidades emocionais. O fato é que a situação existe. Vai além da tristeza passageira, incluindo exaustão, culpa e dificuldade de se vincular ao bebê. Então, para a mulher é uma situação bastante difícil, né? Transtorno bipolar é um tipo de depressão. É episódios de depressão que se alternam com episódios de mania ou hipomania. Humor eufórico ou irritabilidade extrema. Então, uma hora a pessoa está na melhor fase do mundo, tudo é alegria, tudo é felicidade. No momento seguinte, às vezes, ela está numa irritabilidade, num mau humor indescritíveis. Então, esses são os tipos de depressão, só para que a gente tenha uma ideia. Agora vamos ver a classificação da depressão. Transtorno depressivo recorrente. Veja que interessante. Depressão é um termo popular que a gente fala. A gente pega e fala depressão, mas esse não é o nome da enfermidade, esse não é o nome da doença. O nome da doença é transtorno depressivo recorrente. No Código Internacional de Doenças não aparece depressão, aparece transtorno depressivo recorrente. Por quê, hein? Vocês estão vendo aqui? Opa! Estão vendo aqui? Um sinal de trânsito. Depressão. Ixi, eu não estou acostumado com esse daqui. Depressão. Quando vocês verem uma placa dessa, vocês não podem imaginar que a rodovia está com tristeza, está deprimida, está aborrecida, né? Depressão, aqui no sinal de trânsito, é que há um tipo de uma valeta na rodovia. Em termos de relevo, depressão também pode ser depois de uma planície, vamos dizer assim, ou de um terreno relativamente plano, tem um aprofundamento do solo, é uma depressão geológica. Então nós vamos tirar isso daqui para ver o que interessa. A depressão está com o nome de transtorno depressivo recorrente no item F33 do Código Internacional de Doenças. E a classificação tem algumas nuances, algumas diferenças. Por exemplo, F33.0 é depressão, ou melhor, transtorno depressivo recorrente de episódio leve. 33.1 de episódio demorado. 33.2 episódio grave sem sintoma psicótico. E 33.3 episódio grave com sintoma psicótico. Aqui eu chamo a atenção de todos, porque existem mais números. E nós vamos depois falar do 33.9, que é bastante interessante e não aparece aqui. Aqui estão os principais, mas nós chegaremos no 33.9, que vai diretamente ao encontro do nosso conhecimento espírita. Então veja só, depressão 33.0 de episódio leve.
é menos intensa e menos incapacitante, mas ainda causa sofrimento e afeta as qualidades de vida e o rendimento das pessoas. A leve. Afeta a qualidade de vida? Sim. Causa sofrimento? Sim. E depois, vemos os sintomas: dificuldade de concentração, alterações no sono e no apetite, dificuldade em tarefas simples e atividades sociais, fadiga e pouco prazer ou entusiasmo. Esse é o fator leve, 33.0. E mesmo assim, a gente já vê que não é brincadeira, não é verdade? Então, vamos para o 33.1, aí já é transtorno depressivo recorrente, tipo moderado. Se caracteriza por sintomas depressivos que causam notável prejuízo. Agora o prejuízo já é notável, criando dificuldades no trabalho e nos relacionamentos. Então a pessoa já começa a ter problema em casa, começa a ter problema no trabalho, né? Sintomas: tristeza, mau humor, insônia ou sono excessivo, dificuldade em tomar decisões, ansiedade, dificuldades em continuar com o trabalho ou os estudos e irritabilidade. Então a gente vê que o moderado, a situação já é bem dramática, porque passa a afetar no trabalho. A pessoa já não corresponde mais à expectativa do trabalho que ela desempenha. Nos relacionamentos, seja no lar, seja fora do lar, a pessoa fica marcada por tristeza, mau humor. Sabe aquela pessoa que está mal-humorada? Ou então aquela tristeza que, olha, vou te dizer, né? Não dorme ou dorme demais, dificuldade para tomar decisão. Se você pergunta assim, olha, nós temos um aniversário para ir, o aniversário é às 20 horas, que horas que você acha que a gente deve sair? A pessoa não consegue falar, vamos sair às 7, vamos sair às 7h30, vamos sair 15 para as 8, porque é perto. Ela não consegue, né? Então essa é a depressão, vamos dizer assim, moderada. Agora vem a 33.2, a grave. Aí a situação já fica mais complicada pelo próprio nome, né, que já diz. Então veja só, a maioria dos sintomas está presente de forma intensa, interfere no comportamento, impedindo a realização de tarefas básicas. Agora aqui já impede. A mulher, por exemplo, numa depressão que esteja nesta fase aqui, uma depressão grave, tipo grave, ela tem que fazer o almoço, mas ela não consegue fazer. Não consegue realizar, não faz o almoço. Tem que trabalhar fora. Ah, vou faltar, não estou bem. Tem que dar banho na criança. Ah, não consigo. E por aí vai. Então veja só, quais são os sintomas? Tristeza extrema, lentidão psicomotora, né? Você vai lavar um copo, aquilo ali fica passando a bucha no copo devagar, aquilo não acaba nunca. Desinteresse em atividades antes prazerosas, incapacidade de sentir alegria, pessimismo acentuado, dificuldade de concentração, raciocínio lento, problemas de memória, isolamento social, sentimentos de culpa e inutilidade, fadiga extrema. A pessoa não levanta, não vai, problema de memória, né? Uma série de coisas que vão fazendo com que a vida dessa pessoa fica realmente muito, mas muito difícil. 33.2, mas tem o 33.3, que é o tipo grave com sintoma psicótico. Então pode ter alucinação, delírio e pensamentos de morte e suicídio. Então vocês estão vendo aonde está a gravidade da depressão? É uma coisa séria. Uma vez um cidadão disse para uma senhora que estava com depressão que uma vassoura resolveu o problema dela. Ora, é que falar todo mundo fala, né? Então fala tanto o sábio quanto o ignorante. Não tem cabimento. Depressão é coisa séria. Então veja só, aqui nós vimos aí a classificação, os tipos de depressão. Agora vamos ver as causas da depressão. E agora começa a ficar mais interessante, que a gente começa a se situar. Existem várias causas. Elas podem ser genéticas, podem ser biológicas, podem ser psicológicas
e de fatores socioambientais. As biológicas podem ser por desequilíbrio em neurotransmissores, por alterações hormonais ou por doenças crônicas. As psicológicas por traumas ou estresse crônico. Vamos ver um por um. Então veja só, causas genéticas. Muito bem. Pessoas com histórico familiar para alguns tipos de depressão têm maior disposição para desenvolver a doença, atendendo a uma tendência hereditária. Então vamos dizer assim, olha, se o meu pai tem depressão, a minha mãe tem depressão, ou os dois têm depressão, por uma questão genética, eu teria uma disposição maior para desenvolver a doença. Não é que eu vou ter depressão, eu teria uma disposição maior para desenvolver isso, teria que tomar um cuidado a mais. Não é porque tem a causa genética que naturalmente os filhos de quem tem depressão também irão ter. No entanto, o histórico familiar não é fator determinante para a ocorrência dessas enfermidades, que é o que eu acabei de explicar. Não é porque o pai e a mãe têm que eu também vou ter, mas existe uma disposição. Causas da depressão, causas biológicas. Veja só, desequilíbrios em neurotransmissores cerebrais. Às vezes a depressão tem a sua causa aqui. Ou alterações hormonais. Então vamos ver, podem ter também doenças crônicas como causas da depressão. Desequilíbrios em neurotransmissores cerebrais. Acontece que a redução da serotonina, da noradrenalina e dopamina podem levar a sintomas de depressão. Veja que interessante, olha, todos nós sabemos que com o correr da idade, o nosso corpo ele deixa de ter a mesma vitalidade, vamos dizer assim, né? Deixa de ter a mesma vitalidade. Quem nunca usou óculos aí vai ter que usar. Às vezes a pessoa tem a audição um pouquinho prejudicada, e assim com tudo. É muito comum a pessoa não ter mais o mesmo processo digestivo que tinha antes, né? Agora já não pode comer depois das 8 e deitar, mas quando era jovem podia. Por quê? Porque vão tendo alterações hormonais, alteração na liberação do suco gástrico e por aí vai. Então veja só, se a causa da depressão é o desequilíbrio dos neurotransmissores, basta que a pessoa vá ao médico e ele, detectando isso aqui no exame, faz uma reposição desses neurotransmissores, a depressão desaparece. Aí é que está. Porque foi reajustada a questão do desequilíbrio. Alterações hormonais podem contribuir para desenvolver a depressão decorrente da mudança nos níveis dessas secreções. Ora, a maioria das pessoas sabem que as mulheres, depois que atingem uma certa idade, elas têm que fazer reposição hormonal, particularmente porque a taxa de estrógeno cai. Então, se uma mulher está com depressão e ela vai ao médico, o médico pede o exame, um neurologista ou endocrinologista, e vê que há alteração hormonal, de estrógeno ou outro hormônio qualquer, basta que se reponha o hormônio que está em desalinho, em desequilíbrio, a depressão vai sumir. O que pouca gente sabe é que com os homens é a mesma coisa. Tem homem que tem depressão, qual é a causa da depressão do homem? A causa é uma alteração hormonal, ou seja, a taxa de testosterona, está baixa. Então o sujeito não tem disposição para nada, está cansado, não tem muito ânimo, às vezes se irrita. Mas se ele for ao médico, o médico identificar que a taxa de testosterona está baixa, o que é muito comum acontecer, basta que a taxa de testosterona seja reposta, ele volta ao normal. A depressão vai embora, porque é tão somente um desequilíbrio na taxa dos hormônios. As mulheres mais cuidadosas, também se comenta mais que tem que fazer reposição hormonal, normalmente elas ficam sabendo da reposição hormonal, mas os homens nem tanto. Mas está aqui, testosterona baixa,
preguiça, mal-estar, má vontade, se irrita, fica triste. É que a taxa de testosterona, o sujeito já levanta mais cedo, tem disposição, conversa mais, enfim. Doenças crônicas, fibromialgia, câncer, doenças autoimunes e neurológicas podem aumentar o risco de depressão. Então veja só, não é porque a pessoa tem um câncer que ela vai ter depressão. Agora, quem tem um câncer, por exemplo, ela pode, em decorrência da doença, aumentar o risco de ter depressão, assim como também com fibromialgia e outras doenças autoimunes ou neurológicas. Não é porque tem que vai ter depressão, mas se tem a possibilidade de aparecer uma depressão, ela existe, né? Então, aqui são as causas biológicas, e a gente vê que é muito importante saber disso por causa disso daqui, particularmente eu acho interessante por causa disso daqui, que é uma coisa fácil de resolver, mas as pessoas não sabem. Psicológicas, traumas e estresse crônico. Então agora não é biológica, psicológica, traumas, negligência, abuso, violência, perda de entes queridos, falência. Negligência, dentro de casa ninguém dá bola pra gente, aí a gente vai, passa um dia, passa dois, passa um ano, passa dois, passam 5 anos, passa 10, aí a gente acaba ficando triste, enfim. Abuso, abuso, pode ser abuso de ordem sexual, pode ser abuso moral, pode ser violência física, pode ser violência psicológica, pode desencadear depressão na pessoa, perda de entes queridos, perde o filho, o marido perde a esposa, fica sem rumo, fica deprimido, é uma causa psicológica, né? Falência, vocês lembram do Fernando Collor de Mello, quando foi presidente, botou a mão no dinheiro da turma toda, deixou todo mundo só com 50, não sei se era cruzado ou real, o que era, né? Teve gente que entrou em depressão, e teve gente que cometeu suicídio. Falência. Então são traumas, né, que podem desencadear a depressão. Por isso mesmo, e quando a gente enfrenta algum trauma, a gente tem que tomar cuidado e se prevenir para que isso não aconteça. Estresse crônico, problemas de longa duração na família ou no trabalho, ou ainda falta de descanso, podem desencadear episódios depressivos. Não é porque a pessoa tem um problema na família que ela vai ter depressão, mas isso pode desencadear uma depressão, se forem problemas de longa duração. Por exemplo, a pessoa tem um familiar que está na cama, esse familiar só mexe os olhos, tetraplégico. Se ela puder, é bom pagar uma cuidadora, para que reveze com ela no auxílio, no acompanhamento da pessoa enferma. Porque se ficar só ela, e estando ligada pelos vínculos consanguíneos, ela poderá ter um estresse. Se não tem como pagar uma cuidadora, veja com outros familiares para revezar, porque se ela ficar sozinha cuidando, passa 1 ano, 2, 5, 10, ela pode ter depressão. Problema no trabalho, de longa duração, um chefe que é intragável, ou um colega que é capcioso e que atormenta constantemente, isso vai minando as forças, pode levar a depressão. Falta de descanso, né? Qualquer um dos 2 casos aqui pode desencadear a depressão, que é uma depressão psicológica decorrente de um estresse crônico, né? Fatores socioambientais que podem causar ou agravar depressão. Falta de aceitação da realidade. A pessoa, por exemplo, tem dificuldade de aceitar que ela e o vizinho têm situação socioeconômica diferente, porque o vizinho troca de carro todo ano, e ela não consegue trocar de carro todo ano, aí então ela começa a se deprimir. Nossa, mas que vida miserável, né? Não é miserável coisa nenhuma, mora em casa própria, tem o seu automóvel, um bom automóvel, mas ela quer também ter a possibilidade de todo ano trocar de automóvel. Ela não aceita que ela não tem essa possibilidade. É um amigo que viaja todo ano para a Europa, e a pessoa não consegue, né?
e nem para a Praia de Santos. Aí se aborrece. Por quê? Porque ela não aceita a realidade que ela não tem a possibilidade de fazer a mesma coisa que o seu vizinho. Ela poderia encontrar os encantos na vida no lugar que ela está, porque todo lugar tem a sua beleza, basta a maneira como a gente olha, né? Então, é uma das coisas que podem desencadear. Dificuldade socioeconômica, pobreza. Tem gente que não se conforma em ser pobre, entra em depressão. Eu conheço uma moça deprimida, ela não aceita ser pobre, se indispõe com o pai, com a mãe, porque ela não aceita ser pobre. E ela não é tão pobre assim não, porque ela faz faculdade de medicina particular, família que paga. Mas ela quer usar só roupa de grife, quer ter um carrão, e etc, etc, etc. Já tentou suicídio umas 3 vezes. Fator socioambiental, pobreza, ausência de vínculos sociais sólidos. A pessoa se fecha, não quer ter amizade com ninguém, porque um fulano não serve, outro também não serve, também não serve. Gente, nós não vamos encontrar um amigo perfeito, nós não vamos encontrar a amiga perfeita. Nós temos que ter uma elasticidade na tolerância, mesmo porque também a gente não é perfeito e somos aceitos por muitas pessoas, mas não, a pessoa não quer saber. Então, isso pode provocar apoio familiar e social precário. O rapaz tem 18 anos, então existem conflitos familiares, é claro, mas o marido fala assim para a esposa: o teu filho, como se não fosse dele, também. O teu filho, esse moleque, isso não vai dar nada na vida. O rapaz escuta isso, ele pode desencadear um problema depressivo. Por quê? Porque ele não tem apoio familiar. A mãe não retruca com o marido, porque se retrucar a situação piora, e ele tem que vivenciar e enfrentar isso. Então existem uma série de situações, inclusive o uso crônico de álcool e drogas. Álcool e droga pode levar à depressão? Pode. Se o sujeito viver encharcado, porque tem gente que você não pode riscar um palito de fósforo perto dele, né? Tem isso também. Então, mas eu tomo uma cerveja no fim de semana. Tudo bem, sem problema. O problema é o uso crônico, Não é porque você toma uma cerveja ou uma caipirinha quando faz uma feijoada, porque combina, que você vai ter depressão. Não. Agora, você toma caipirinha no café da manhã, no almoço, no jantar, fica difícil, né? Então são coisas que podem levar à depressão. Então nós vimos aí causas que levam à depressão. Aqui estão elas, genética, biológica, psicológica, fatores socioambientais, vimos todos eles. E todos eles estão no Código Internacional de Doenças, dentro do item F33. Mas vocês lembram que eu falei do item F33.9? Está lá. Transtorno depressivo recorrente sem especificação. Por quê? Porque a pessoa vai ao médico, ela tem um transtorno depressivo recorrente ou depressão, que o médico não consegue especificar, porque não tem nenhuma dessas causas aqui. Não é causa genética, não é causa biológica, não é causa psicológica, não é fator socioambiental. Como ele não sabe o que é, qual é a causa da depressão, ela é sem especificação. Mas nós, os espíritas, sabemos qual é a causa, né? Se não é nenhuma dessas, então vai ser anímica ou espiritual. Veja que interessante, isso daqui a medicina ainda não descobriu, por isso que não está no Código Internacional de Doenças, mas a obsessão já está no Código Internacional de Doenças com a numeração de F44.3. No Código Internacional de Doenças, lá tem F44.3, transtorno obsessivo, que já pode ser tratado pela medicina. Transtorno obsessivo. É claro que se não tiver o conhecimento espírita ou espiritual, fica mais difícil, mas o médico já sabe diagnosticar, porque está no Código Internacional de Doenças. Só que isso também não chegou tão cedo aí, né? Transtorno obsessivo, e é tão específico
que fala que se exclui do 44.3, se exclui do transtorno obsessivo aquele que é consentido pela pessoa em decorrência de fator cultural ou religioso. Ou seja, o médium, então, fica evidente para os médicos que não se trata de um transtorno obsessivo. Transtorno obsessivo é só quando é involuntário, que a pessoa não deseja e ele acontece. Olha como é que especificaram bem, né? Assim como tem que pegar o meu mesmo, porque assim é melhor, né? Assim como o transtorno obsessivo chegou no Código Internacional de Doenças, o transtorno depressivo recorrente sem especificação, que é anímico ou espiritual, um dia vai chegar. E o que é que são eles? Causas anímicas, é da alma. É da alma, não existe espírito perturbando, é a minha própria alma. Olha o que diz Freud. A mente tem 3 níveis de consciência: consciente, pré-consciente e inconsciente. Vamos ver aqui. Consciente é a capacidade de percepção dos sentimentos, pensamentos e lembranças do momento. Inclui tudo aquilo que estamos cientes num dado momento. Então é o consciente. Hoje, por exemplo, eu não tive que pensar assim: onde eu tenho que fazer palestra hoje? Não sei, já tenho que ver. A Estrela do Oeste, aonde é mesmo que fica o centro? Porque eu não consigo me recordar. Como é que chama o centro? Não. Eu já levantei, sabia que tinha que vir aqui, sabia que era aqui em Estrela do Oeste, sabia a palestra e já sabia o tema que eu iria falar. Por quê? Porque isso está no meu consciente, eu não preciso de me esforçar para saber. Quando eu cheguei aqui, eu não precisei de pensar assim: como é que é mesmo o nome desse rapaz? Só de ver, eu já sei que é o Antônio. Por quê? Porque isso está no meu consciente, tá? Agora vamos para o pré-consciente. O que é o pré-consciente? Parte do inconsciente que pode tornar-se consciente com facilidade. São lembranças de nomes de ruas, de certas datas, do cheiro de perfume, de alimentos prediletos e de grande quantidade de experiências passadas. Então o pré-consciente é aquilo que eu tenho que me esforçar para lembrar. O consciente eu já sei, não preciso de pensar. O pré-consciente eu tenho que pensar, né? Então, por exemplo, eu não sei a época em que vocês fazem aqui o molho. Isso não está na minha cabeça fresquinho. Mas como eu já adquiri esse molho, eu penso assim: quando será mesmo que eles fazem o molho, hein? Se tiver lá, mas eu não me recordo a época. Por quê? Porque está no pré-consciente, eu tenho que me esforçar para lembrar. Aí então eu começo a pensar assim: ano passado eu fui lá num outro período, acho que foi mais no segundo semestre, então vai ver que é no segundo semestre, lá para julho, agosto, por aí. Tenho que forçar para lembrar. Lembrança de nome de rua, de data, cheiro, né? Às vezes a gente sente o cheiro do perfume e fala assim: nossa, já senti esse cheiro, mas de quem que é? Aonde? Né? Alimentos prediletos, grande quantidade de experiências passadas que estão adormecidas. Escuta, no ano passado, nós fomos no casamento de quem mesmo, hein? Fulano, Bertano, teve mais alguém? Está no pré-consciente. Tudo que está no consciente e no pré-consciente chegou até nós por um dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Quem lembra de mim aqui no passado, lembra por quê? Porque viu e ouviu. Viu e ouviu. Eu sei o sabor do molho que vocês fazem? Sei por quê? Porque eu já experimentei. Tudo que nós sabemos nessa vida é porque chegou através de um dos 5 sentidos, né? A cadeira, vocês sentam e sabem que ela não vai desabar. Por quê? Porque o tato, na hora que vocês põem a mão, vocês percebem que ela é dura, ela é firme. Tudo que nós sabemos chegou através de um dos 5 sentidos. Ou nós vimos, ou nós sentimos cheiro, ou nós comemos, ou nós vimos, ou é o tato. Consciente e pré-consciente. O inconsciente
contém experiências e instintos não acessíveis à consciência. Há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido, mas não esquecido nem perdido, embora não possa ser lembrado. Ora, nós sabemos que somos espíritos imortais. Acredito que aqui todo mundo sabe que já reencarnou várias vezes. Aquilo que nós vivenciamos no corpo da reencarnação anterior, nós não lembramos nessa vida, porque não chegou a nós através deste corpo. Por isso que está no inconsciente, contém experiências e instintos não acessíveis à consciência, mas nós temos aquilo lá. Nós temos aquilo lá. Uma pessoa que cozinha muito bem e ninguém ensinou ela a cozinhar, mas ela também não obedece a receita nenhuma, ela vai fazendo e fica uma delícia. Por quê? Está no inconsciente dela, ela não lembra que ela foi uma excelente cozinheira, mas deve ter sido. E por aí vai. Há também material que foi excluído. Por que foi excluído do nosso inconsciente? Porque naturalmente iria nos prejudicar. Um assassinato, por exemplo, que cometemos, ele ficou marcado na nossa mente, mas nós usamos esse corpo para fazer? Não. Então, isso está na nossa alma, mas não temos a lembrança porque não foi com este corpo que nós cometemos o crime, né? E assim vai. Pensamentos censurados, reprimidos, não esquecidos, nem perdidos, mas eles não podem ser lembrados. Numa existência anterior, um sujeito ou uma mulher conheceu uma outra pessoa. No corpo que esse homem ou essa mulher conheceu uma outra, conheceu por quê? Porque viu, escutou, tocou. Então a alma registrou, mas aquele corpo morreu. Esse novo corpo não registrou nada disso, mas está no espírito. Compreenderam até aí? Sim? Então vamos lá. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Pré-consciente e consciente, reencarnação atual. Inconsciente, reencarnação anterior. Então veja que caso interessante. Esse é o José, tem 40 anos, bem casado, uma profissão que lhe é rendosa, esposa com quem convive muito bem, tem um casal de filhos, e ele leva uma vida boa, tranquilo, o sujeito é tranquilo, sossegado. Só que quando ele está com 40 anos, começa com depressão. Começa com depressão, aí começa a ficar triste, aí não tem mais vontade de trabalhar, aí tem medo de perder a família, aí já não viaja porque tem medo de que possa acontecer algum acidente, então ele se retrai, fica em casa. Por quê? Porque numa reencarnação anterior, quando ele estava com 40 anos, ele tomou um pouco de conhaque a mais, bateu o carro e faleceu a mulher e o filho que estava no colo dela. Foi registrado no corpo da reencarnação anterior, mas o espírito é o mesmo. Ele só não lembra porque não foi através do corpo que ele usa hoje. Aí o que acontece? O espírito tem esse registro, porque vivenciou este acidente aqui. Mas esse corpo da reencarnação anterior já não existe mais, o espírito mantém o registro e ele nasceu de novo. Então ele vai numa boa. Quando ele está com 40 anos, que é a idade do acidente na reencarnação anterior, o inconsciente dele vem à tona. Ele não consegue lembrar do acidente, porque não foi através desse corpo que o acidente ocorreu, mas aquilo vem à tona, porque está registrado. E todo o trauma, a dor, a desesperação, a angústia que ele sentiu, vem à tona, por causa da idade. E aí então, ele entra em depressão, porque tem medo de sair, vive triste, tem medo de perder a esposa, tem medo de perder os filhos, já não se dá bem no trabalho, já não tem vontade de comer, porque vem à tona o registro que está na sua alma, embora ele não tenha consciência disso, porque esse está no inconsciente. Compreenderam? Causa, então, aqui é a causa anímica, né? É da alma, é a própria pessoa.
Causa espiritual. Aqui agora já existe uma entidade obsessora. Aqui já existe um perturbador. A influência mental e emocional, sugação de energia e alterações cerebrais. O obsessor pode se valer de 3 patamares para desenvolver uma obsessão, e esses 3 patamares podem levar a pessoa à depressão. Então vamos lá, influência mental e emocional. O obsessor altera o estado mental e emocional de uma pessoa, levando a quadros de profunda tristeza e desespero, que são a base da depressão. Então a entidade espiritual encosta, como vocês sabem muito bem disso, né? E começa a alterar o estado mental. Ela começa a ver problemas que a gente falaria assim: não vou mexer com isso esse fim de semana não, semana que vem eu vejo isso. Ela já vê um problema enorme, ela já vê que ela não consegue resolver, já entra num estado mental e emocional ruim, de preocupação, não dorme à noite, por influência da entidade espiritual. Outro, sugação de energia. Suga a energia vital da pessoa, causando um estado de esgotamento físico e mental que pode ser sentido como um sintoma depressivo. A pessoa que tem determinados vícios, como por exemplo comer demais, porque tem gente que às vezes vai comer, então faz uma boa feijoada, ela come aí 5 pratinhos fundos de feijoada, só que de entrada ela comeu uma lasanha inteira sozinha. É um vício, e todo vício abre porta para a perturbação, além do desequilíbrio orgânico. Então veja só, a entidade suga a energia da pessoa que está ali desesperada comendo. A pessoa que fica falando mal dos outros, isso para um espírito obsessor é alimento. Então quando a pessoa começa a falar mal de alguém, e fala, e fala, e fala, ela emite uma carga vibratória que serve para o espírito se alimentar, e ele vai sugando as energias dela. Quem tem o hábito de xingar, e xinga, a mesma coisa. Se um espírito induz você a xingar, e você se controla e não xinga, ele fica desesperado. Ele fica desesperado, porque aquilo é o alimento dele. Sexo desregrado, álcool, droga, então suga a energia da pessoa. Na droga, por exemplo, ou na bebida alcoólica, em excesso, evidentemente, porque o sujeito tomar meia taça de vinho no momento ocasional, não vejo grandes motivos, né? Se não tomar é melhor, mas não é porque tomar que vai ter problema. Agora, se ele vive constantemente bebendo, aí ele vai atrair uma entidade que tem esse vício, e essa entidade, se vinculando a essa pessoa, vai sugar as energias dela. Alterações cerebrais. A influência de ideias obsessivas repetidas pode a longo prazo causar alterações na fisiologia e até na anatomia do cérebro, levando a depressão e transtorno mental acentuado. O que acontece? Uma obsessão por longo tempo. Quando a obsessão se desenvolve por muitos anos, não basta só afastar o obsessor no centro espírita. A pessoa vai ter que tomar remédio, vai ter que ir ao médico, porque uma obsessão de longo tempo causa alterações na fisiologia e até na anatomia do cérebro, e essas alterações desencadeiam a depressão. Então vejam que a questão é séria, não é? Muito bem, então nós vimos aqui todas as causas da depressão, incluindo as 2 que não estão no Código Internacional de Doenças. E agora vem a pergunta: tem tratamento? Tem. Sim, e muito fácil. Muito fácil. Seria difícil se morássemos em Hong Kong. Então é fácil? É fácil. Seria difícil se morássemos em Hong Kong. Olha aqui, ó, Hong Kong ficando de noite, ó. É um território autônomo no sudeste da China. Olha que bonito que é, né? Hong Kong é uma megalópole com 7.800.000 habitantes. Então vamos lá? Aqui nós vemos uma estudante. Ela tem uma situação, a família dela é bem de vida, porque ela está estudando aqui em Hong Kong
Esse daqui é o apartamento dela. Vocês veem que tem uma janela grande, tem uma cama limpinha, tem aqui umas estantes e tal. Ela vem de uma família muito bem de vida. Aqui nós temos uma que já podemos falar que é riquinha. Por quê? Porque ela tem um quarto que tem um banheiro anexo. Tem uma salinha com uma TV de tela plana. Tem aqui uma cozinha em que tem um fogão, máquina de lavar, micro-ondas, uma salinha de estar. Ela já é riquinha mesmo. E aqui estão os milionários de Hong Kong. Tem casas assim. Olha uma das ruas de Hong Kong. Vamos ver isso aqui, ó, numas outras fotografias. Essas partes aqui. E agora vamos lá. Vida nos apartamentos caixão de Hong Kong. Quando morar significa sobreviver em espaços de no máximo 9 metros quadrados. 9 metros quadrados é 3x3. Aqui, uma outra imagem já colorida, muito bonita. Nós vamos ampliar essa área aí. E aqui está. Nós aqui somos levados a acreditar que aqui mora uma família, que aqui mora outra, que aqui mora outra, que aqui mora outra, que mora outra, que mora outra. Não é bem assim. Para mostrar como é que é isso por dentro, nós vamos nos valer de um trabalho artístico feito por essas duas pessoas, em que a gente enquadra essa área e puxa para frente. Agora puxa aquilo um pouquinho mais e vamos ver como é que é aqui dentro. Aí dentro é assim, ó. Aqui temos 9 apartamentos, dentro daquilo que a gente pensou que era um apartamento só, que de fato é a estrutura de um apartamento como nós conhecemos, mas aqui são 9 apartamentos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 embaixo do verde, 9 do vermelho, 10, 11 e 12 embaixo do vermelho. 12 pessoas diferentes, a casa delas é isto aqui. Elas têm uma cozinha comunitária e um banheiro comunitário. Vou mostrar isso aqui, um só, para vocês verem que aqui e tem tudo que a pessoa possui. Para vocês terem uma ideia, essa é uma cela de prisão, uma solitária de Hong Kong. Ela tem essa metragem aqui, olha, 2 por 3,5, 7 metros quadrados. Um apartamento caixão tem, em regra, 1,5 metro, não chega nisso. Então, eu mostrei ali os desenhos para a gente ter uma ideia. Vamos ver como é que é? Aqui está. A residência desse indivíduo é aqui, ó. Aqui é onde ele mora. Aqui mora um outro, aqui mora um outro, aqui mora um outro, a escadinha para subir. Tudo que ele tem está ali dentro. Apartamento caixão. Aqui nós vemos uma outra. Ó, pode ver que aqui tem uma escadinha para subir, porque aqui tem mais 2 que moram acima desse. Aqui tem outra escadinha, porque aqui tem outro. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem um, aqui tem, aqui tem. Aqui tem os apartamentos caixão. Ali mora uma senhora. Ela está sendo entrevistada por um repórter. Então aí está o repórter entrevistando, ali é a porta do apartamento dela, o apartamento dela é todo esse. Aqui está o guarda-roupa, né? Aqui o ventilador, enfim. E ela ainda está muito bem, hein? Está bem acomodada aí. Aqui esses dois resolveram, os dois alugar só um apartamento, para diminuir o aluguel, para diminuir o custo. Então pregaram um beliche aqui na parede, né? E aí dorme assim. Aqui está, tudo que eles têm está aqui. Um outro é aqui, fumando um cigarrinho eletrônico. Tudo que ele tem está aqui. Essa é a casa dele, a residência dele. Mala fica aqui, papel aqui, enfim. Os utensílios dele estão todos aí. Esse já tem uma situação melhorzinha, porque tem uma TV aqui, está aí jantando uma latinha de soja ou de feijão. Mas aqui é onde ele mora.
Esse tem uma situação melhorzinha, porque já tem um blazer aqui, já tem uma TV colorida, está aqui lendo aí o noticiário, né? A gente vê que o armário dele já tem mais coisas, mas a casa dele é aqui, é um apartamento caixão. Quando ele entra, ele fica de pé só enquanto está aqui, porque aí ele já tem que deitar. Aqui um outro, numa condição um pouquinho mais precária, a gente vê que não tem nada. Esse daqui então pagou um aluguel mais barato, que está cheio de infiltração. A casa dele é essa. Quando ele vai dormir, ele fica de pé, puxa, estende aqui o lençol e dorme. Aqui está tudo que ele tem. O guarda-roupa está aqui, né? As coisas dele, os objetos estão aqui. Tem um ventilador, porque naturalmente já viu. Aqui, esse aqui já uma condição melhorzinha. Esse aqui tem 2 cômodos. Esse aqui já tem 2 cômodos. Aqui a gente vê a mãe dobrando alguma roupa. Aqui a gente vê o pai lendo um jornal. Aqui as crianças dormindo no beliche. Bom, o menininho está dormindo. A menininha está fazendo tarefa junto com o ventilador, com mochila e mais um monte de coisa. Tem 2 cômodos. Aqui é o quarto, que tem o beliche, os armários. E veja que a situação é boa, porque a gente vê que tem bastante coisa aqui, ó, né? Aqui é o outro cômodo. Então vamos ver. Aqui está a lavanderia. Então a gente vê aqui a máquina de lavar e o varal. Aqui está o banheiro. Então a gente vê aqui a ducha, segura com uma mão e se esfrega com a outra, né? A toalha, o vaso sanitário. Canecas com escova de dente e pasta, e eles usam a torneira da pia para escovar o dente. E aqui a cozinha, né? E pega essa área toda aí, e a gente vê que já tem até uma condição boa, porque veja só, olha, eles têm aqui, ó, carne, tem aqui legume, tem verdura, tem um tachinho aqui já com comida dentro, aqui deve ser um broto de bambu, tem aqui uma chaleira, tem aqui uma panela elétrica para fazer arroz. Esses aqui já tem um vidão, hein? Né? É assim. Essa daqui é a doutora Beth Chawang, da Universidade de Hong Kong, e ela diz assim, diante disso que eu mostrei, ela diz assim: aqui nós não temos moradores de rua, como tem em São Paulo, fiquei ofendido, São Paulo, Nova York e Londres. Só que ela não sabe ou não quer saber que essas pessoas que eu mostrei não são moradores de rua, são todas pessoas que trabalham, que têm emprego, e essa é a casa delas. Não são pessoas desocupadas como os moradores de rua, que nós estamos acostumados a conhecer aqui no Brasil, que vivem na rua. Não. Esses que ela diz que lá não tem moradores de rua, são pessoas que trabalham. O Aishan Lee, ela é faxineira. A casinha dela, o apartamento dela. Trabalha o dia inteiro na faxina, depois chega, abre a porta, aqui está a casa dela, ela já está entrando aqui já é a cama, já dá para ver. Jim Ma, trabalhador na construção civil, sabe o que ele fala numa entrevista? Que o sonho dele, que a realização dele, seria ter um banheiro só para ele e que a porta fosse larga a ponto de ele poder entrar de frente, porque onde ele mora é coletivo e a porta só dá para entrar de lado. Vocês pensam que não pode piorar? Pode piorar, pode sim, como que não? Aqui estão os apartamentos gaiola. A escadinha, porque são 3 aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui tem outra escadinha, aqui tem outra. A casa do sujeito é essa daqui, ó. Olha aí, ela mora aqui. Aqui está o guarda-roupa dela. Aqui está o varal. Um par de botina, uma botina, um par de botina, um par de chinelo, uma bacia. Tudo que ela tem está aqui. Apartamento gaiola. Aqui mora uma outra, conforme vocês veem, tem escadinha para quem mora no andar de cima. Aqui outra, e aí vai. Aí, mesma situação, né? Aqui mora um.
ali mora outro, aqui mora outro, aqui no meio outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, vai para lá também. Alguém aqui mora em casa desse tipo? Não, como a gente mora bem, né? Já pensou se a gente tem depressão morando num lugar desse? Aí é difícil curar. Mas no nosso caso não, no nosso caso cura até fácil. Mas é assim que acontece. Tem tratamento? Tem, sim, e muito fácil. Para nós que não moramos em Hong Kong. Mas mesmo assim, depende. Depende do quê? Depende se a pessoa quer se tratar e quer curar. Porque tem gente que não quer. Olha aqui que interessante. Esta é a minha postura de deprimido. Desse jeito. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você gosta de ser deprimido, não erga a cabeça não, porque aí você começa a melhorar. Fique aí circunflexo, cabeça baixada, arrasado. Porque se você ergue a cabeça, começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Então, tem cura? Tem, mas depende. É difícil curar? Não, mas não. Olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Essa moça está com depressão. Essa aqui está a meio passo do suicídio. A gente tem a impressão de que ela está de olhos fechados, porque aqui é a pálpebra superior, né? Não, não. Aqui é a pálpebra inferior, a pupila está aqui, ó, uma aqui, outra está aqui, ela já está com um olhar catatônico. Deu para ver? Então tem que tratar. Primeira coisa, já arruma a maquiagem, né? Olha como é que a moça ficou bonita, ó. Né? Vou voltar só para vocês verem. Olha lá. Muda, né? Então, começa a desenvolver uma autoestima. Levanta, pelo menos penteia o cabelo, escova o dente. As mulheres têm um monte de recursos, né? Vai no espelho, passa um ruge aqui, outro aqui. Os homens não têm, coitado. Os homens penteia o cabelo e está pronto. Mas as mulheres têm recursos. Passa um batonzinho, tem uns negocinhos que passam no cílio também, enfim. Melhora a imagem. Primeira coisa a fazer, procurar o psiquiatra. Porque o psiquiatra é indicado para realizar o diagnóstico clínico da depressão, pois é especialista em transtornos mentais. Tem que ir ao médico. O psiquiatra, ele prescreve medicamentos que são essenciais para aliviar os sintomas, em alguns casos de depressão mais severa, e ajusta o tratamento conforme a evolução do sintoma. Onde que a pessoa vai evoluindo na cura, ele vai modificando a medicação. Então tem que procurar o psiquiatra. O psiquiatra é médico, ele pode receitar, mas também pode procurar o psicólogo já não pode receitar, mas é importante que seja procurado. Por quê? Porque ele ajuda o paciente a entender as causas e os fatores que contribuem para a depressão. Ele vai ter uma facilidade maior se a questão da depressão, por exemplo, for de ordem psicológica. O psiquiatra já de ordem biológica. Psiquiatra de ordem psicológica, um trauma, qualquer coisa assim, e a desenvolver estratégias de enfrentamento e melhorar o autoconhecimento. Oferece suporte emocional, ajuda o paciente a lidar com sentimentos de tristeza e outros sintomas da depressão. Então deve procurar. Porque depressão tem cura. Tem muitas causas, muitos tipos, mas tem cura. Tem que fazer atividades e exercícios físicos. Vocês lembram do Paulo Cintura? Da escolinha do professor Raimundo? Eu tenho uma vontade enorme de fazer igual ele, falar assim para todos vocês: levanta, gente, vamos malhar, né? Mas evidentemente não vou fazer isso, é claro, né? O Antônio aqui deu graças a Deus, eu não sei porquê. Atividade. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Esse era o bordão dele, não sei se vocês lembram. Olha, quando nós temos atividade física ou exercícios físicos, ou os dois, o organismo libera dopamina e endorfina. Dopamina e endorfina são neurotransmissores relacionados ao bem-estar e à felicidade.
Então veja só. Dopamina está ligada à motivação e recompensa, promovendo a sensação de prazer ao alcançar objetivos. Você está com depressão? Procure uma atividade física, como por exemplo, cozinhar. Porque você então está de má vontade, evidentemente, não está bem, está triste, vai falar, não, vou fazer a macarronada com carne moída, que é a macarronada bolonhesa, que todo mundo gosta, e vou caprichar no molho. Faz. Depois que termina o almoço, os filhos ou o marido falam assim, nossa, mas essa macarronada está demais, hein? O cérebro registra isso e libera dopamina, que está ligada à motivação de recompensa. No que ela ouve isso, é liberada dopamina no centro de recompensa do cérebro. Essa dopamina inunda os lóbulos frontais e ela vai ter um momento de felicidade, de euforia. Ah, mas eu não sei cozinhar. Ah, não tem problema, vai cuidar de planta então, né? Porque aí quando chega uma visita, um parente, nossa, mas olha que jardim bonito que você tem. No que ela ouve isso, o centro de recompensa do cérebro libera dopamina. A dopamina vem para os lóbulos frontais, a pessoa vai ter uma sensação de euforia, de bem-estar, de contentamento. Vai cuidar de um animal, ou então bota aí um bambolê na cintura e vai se rebolar, pronto. E aí fala assim, hoje estive melhor do que ontem. Isto vai ajudar a atividade física. E exercícios físicos? Libera a endorfina, que é um analgésico natural que alivia a dor e o estresse, sendo liberado em exercícios físicos. Então vai dar volta no quarteirão, vai dar volta em Estrela do Oeste, né, que não é tão grande, também não é miudinha, né? Mas não é tão enorme, dá para dar uma volta na cidade, dá. Aí olha, vê uma árvore, vê um ninho de passarinho, vê uma coisa, vê outra, andando, fazendo o exercício físico. Ou então corre, ou vai numa academia, ou então inventa de visitar a amiga que mora mais distante, vai lá rapidinho, fala, só vem te ver. Também não vai entrar para empatar a outra, né? Mas enfim, libera, o exercício físico libera. E a gente vai melhorando. Agora, nós vimos então psiquiatra, psicólogo, exercício físico e frequentar o centro espírita. Por quê? Porque nós somos espíritas que eu estou falando isso? Não, é claro que não. Para se fortalecer através do passe, participar de estudos doutrinários e palestras, exercitar a espiritualidade nos serviços assistenciais, praticando os ensinamentos evangélicos no serviço ao próximo, para tornar viável um propósito maior de bem-estar, com paz interior e fé. Sim. E se a depressão tiver algum lastro anímico ou espiritual, só o médico dificilmente ele vai conseguir, porque ele não entende a questão anímica, nem entende a questão espiritual. E se essa é uma questão biológica ou psicológica, o passe vai te auxiliar, o estudo vai te auxiliar. Ixi, agora danou-se aqui. O estudo vai te auxiliar, vai ser muito diferente. Aí. Então, tudo vai te auxiliar. Frequentando o centro espírita. Você varreu o salão, fez sopa, participou do molho. Aquilo lá, inconscientemente, vai te trazer um bem-estar. O corpo pode ficar cansado, mas o coração vai ficar leve. Emocionalmente, você vai estar bem, porque você sabe que você foi útil a alguém ou a alguma coisa. E, vocês já sabem o que vem, mas além disso tudo, temos que nos fortalecer aqui, ó. Porque Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá no Evangelho, de Mateus 11, 28.
E agora eu pergunto para você, também ninguém precisa de responder, só vou perguntar. E por que a gente não vai? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, né? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente não vai. A gente não vai. Precisa de ir. E a gente vai de que modo? Através do amor ao próximo, no serviço, no caminho do bem. E aí a gente pode dizer: Senhor, me ajuda, estou mal, me ajuda, te peço, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Das duas uma, ou ele mentiu ou falou a verdade. Como ninguém acredita que ele possa mentir, falou a verdade. Então, basta seguir. Basta seguir. De quantas coisas a gente se livra quando a gente procura se alinhar ao Evangelho. Se livra de muitas coisas. Então, gente, a depressão não é brincadeira, não é uma coisa boba. A gente tem que cuidar. E sabendo dessas particularidades, fica muito mais fácil, porque a gente pode identificar, pode até imaginar qual é a causa, e a gente sabe do tratamento que tem que ser feito. E nós, os espíritas, sabemos algo além das causas que são que são naturais dentro da órbita da medicina. Nós sabemos que a depressão pode ser desencadeada pela própria alma ou então por uma entidade obsessora. Que Jesus se compadeça de todos nós, porque viver aqui na terra não é fácil, é difícil. Que Ele se compadeça de todos nós e tenha misericórdia para conosco e nos guarde em sua paz para sempre. Muito obrigado.